Sua missão começa por você. É aqui que muitas pessoas erram sobre missão. O que é missão no seu entendimento? Tem muitas pessoas que acreditam que a missão está envolvida com o outro, que você precisa estar fazendo o tempo inteiro para o outro e esquecendo de você. E infelizmente muitas pessoas, eu mesmo já me coloquei nessa posição, você mesmo já se colocou nessa posição em algum momento da sua vida, de achar que a gente tem algo grandioso para fazer em relação à humanidade. Não discordo, porém a missão começa por você. Você imagina, se você não conhece e não aplica nem na sua própria vida, como é que você vai entregar algo honesto, verdadeiro, de coração para o outro? Como vimos no primeiro tópico, nós somos Deus, vós sois deuses. Quanto mais você vai entendendo sobre si e o que você é, mais você vai entendendo qual é a sua missão aqui. Muitas pessoas acham que a missão é dar uma casa para o pai, é dar uma casa para a mãe, é criar os filhos. Isso tudo é maravilhoso, mas mesmo assim isso é algo terreno. Não é algo que a gente vai levar como experiência para o resto de outras vidas e da nossa infinitude de vidas que vamos ter logo após essa vida aqui. Você veio enriquecer-se de conhecimento, você veio relembrar quem você é, você veio relembrar o teu poder. Essa é a tua missão. Quando você relembra quem você é e começa a recuperar suas memórias, você se fortalece tanto que isso transborda ao outro. Isso parte naturalmente ao outro. Então perceba que as pessoas estão fazendo o oposto, fazendo muito pelo outro e esquecendo de fazer por si mesmo. Esse sistema em que a gente vive, que foi implantado e imposto em cima da gente, fez com que esqueçamos de quem nós somos. A gente nasce com a pura consciência de quem nós somos, com a pura felicidade em estado natural. E aí vem crenças dos nossos pais, a nossa criação, que é o nosso primeiro karma, aonde o nosso espírito escolhe para aprender e evoluir a partir deste ponto inicial. Por isso que todo mundo fala que os parentes e a família é o nosso maior karma, né? Já percebeu que todo mundo passa por situações desafiadoras na família? Muitas pessoas não querem estar próximo a pais e familiares, que precisam estar longe, que precisam estar distantes. Só que aí não entenderam que você, em um estado mais elevado de consciência, escolheu estar ali. Está tudo no seu devido lugar. Nada está fora. Deus é perfeito, tudo é uma criação perfeita em harmonia. É importante a gente ampliar nossa consciência para isso. Só que os nossos pais e outras pessoas não despertas para este lado sempre vai querer repetir os padrões dos antigos e do sistema que só impõe medo e faz você não enxergar o seu potencial. E aí, aos seus 5, 6 anos de idade, você já vai começando a se entrar neste sistema. Vai para a escola, é ensinado certas situações que nem tudo a gente leva para a nossa vida. Nossos professores, nossos diretores vão impondo coisas na gente que, se nós não fizermos daquela maneira, a gente repete de ano e que a gente não presta atenção e que nós somos burros e que nós não queremos nada com a vida. Então vocês perceberam que tudo desde criança vai tirando o nosso foco para a nossa inspiração, para a nossa criatividade, para a gente criar como criador, porque nós somos o criador. E aí a gente vai crescendo com esses medos implantados no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, no nosso consciente, fazendo com que a gente se trave a nossa essência, repita padrões, repita o que o outro faz e nunca consegue encontrar a sua própria jornada, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te religa. E aí você se maltrata, inconscientemente você está se maltratando, está indo contra a sua natureza, indo contra algo que dentro do seu coração explode para gritar, para fazer, para realizar, para sair. E aí vem a frustração, vem sonhos totalmente artificiais. A mídia vai implantando coisas em você para você ter o carrão do ano, a mansão do ano, tudo extremamente
extremamente superficial, porém não ruim, né? É bom a gente conquistar coisas grandiosas, a gente experienciar o conforto nessa vida, mas a gente não leva nada disso. A única coisa que a gente leva é a nossa essência, que a gente carrega. Aqui nessa vida a gente desabrocha toda essa essência, a gente vem relembrar dela e nós levamos apenas as experiências. É aí que habita a nossa essência. Você está sobrevivendo ou você está vivendo o seu máximo potencial? Mas para você vivenciar o seu máximo potencial, você precisa se amar, você precisa se acolher, você precisa se abraçar. Não dá para que a gente se martirize, já não basta pessoas não despertas, pessoas ignorantes, fractais, ainda não acordados para o seu potencial, ditarem a sua vida, ditarem o que você precisa fazer. Para que hoje nós pudéssemos viver tudo o que estamos vivendo, até os não despertos, inconscientemente, criaram isso aqui para a gente poder usufruir. Então você não tem que só alimentar e consumir, você veio criar. A sua essência veio criar através da sua imaginação, da sua criatividade, e a sua essência grita essa criatividade, grita para essa manifestação. Então, quando a gente se ama, se valoriza, nos compreende e entende todo este lado, a gente permite viver em harmonia, viver o nosso máximo potencial, acreditando em nós mesmos. Se Deus criou tudo isso perfeitamente e você faz parte deste plano, dessa criação, não há erro em você ser quem você é. Não existe erro e pecado você ser quem você é ou seguir da maneira que você achar interessante e que expanda o seu sentido. Obviamente a gente não vai sair por aí fazendo qualquer coisa, incomodando o outro, atrapalhando o outro, sendo inconveniente, porque agora você despertou. Lembre-se sempre, ame o próximo como a ti. Então jamais faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Assim, todo mundo vive em grande harmonia. Então a seguinte pergunta: você está sobrevivendo sempre nesse instinto do ego, né? Que o ego, ele foi feito para o quê? Para ouvir a essência e comandar na Terra e manifestar. O ego, ele foi programado para isso. Ouvir os comandos do eu superior e manifestar na realidade de acordo com os instintos, de acordo com sua intuição. Só que o sistema fez o quê? Cortou essa ligação com o eu superior, não faz você ter essa religação, só te impõe aquilo que é a crença deles e o ego vive no instinto animal, com o medo, ativando o alerta e a luz vermelha o tempo inteiro, que aquele caminho desconhecido ele é um perigo para você, que a gente vai falar sobre isso no tópico da morte e como ressignificá-la, que a gente já vai chegar, a gente já vai se aprofundar neste assunto. Então você perceba que acordar para a sua essência, ser quem você é e entender que você é o próprio Criador fractalmente nesta realidade, você tem sentido todos os dias a acordar e fazer aquilo que a sua alma sente de fazer. E é muito importante a gente usar o discernimento nesse momento. É artificial o que eu quero realizar? Porque quando é artificial, só por puro ego, aquilo com o tempo se desvai, se desfaz e a gente não tem a força suficiente para colocar aquilo em movimento. Agora, quando é algo que a nossa essência realmente ama, precisa realizar e se sente apenas feliz em ter aquilo, a gente não desiste. Todos os dias a gente acorda pensando em como aprimorar e realizar. Essa é a verdadeira manifestação. Assim a gente vive a manifestação da essência. Assim a gente vive em autenticidade, sem eliminar o ego, mas fazendo com que o ego trabalhe junto com a sua essência, com o seu eu superior, com a sua consciência mais ampliada sobre você. Tenta visualizar você vivenciando tudo que a sua alma verdadeiramente necessita, com total desprendimento da matéria. Você imagina a sensação de realização, paz e plenitude de você estar vivendo aquilo. Faz uma visualização agora, fecha os seus olhos e imagina você morando ou de frente ao mar, próximo à natureza, fazendo o que ama,
ganhando com o que ama. Você já imaginou que não há valor, preço, dinheiro que pague isso? Ou ostentação que pague esse prazer, essa realização da sua essência e do seu espírito? Então é como se você tivesse que viver já lá naquele momento que você quer estar. E com o tempo isso vai o quê? Vai se aperfeiçoando na sua jornada. Viver de essência é o que a Terra está pedindo para você. Jesus, quando veio aqui encarnar nesta Terra, ele já veio com o propósito de mostrar isso. Só que as pessoas vangloriam achando que Jesus Cristo veio para ser vangloriado. Jesus Cristo, ele tinha totalmente o ego zerado. Era uma alma e um espírito, uma consciência extremamente evoluída à frente do seu tempo. Ele não queria vangloriação. Ele queria que você entendesse isso, que você é o próprio Deus, que você tem todo o potencial para você viver da sua essência, para você amar ao próximo como a ti mesmo. Olha, a gente teve diversos mestres na Terra para nos ensinar esse caminho e graças a eles, hoje em dia a gente tem esse direcionamento. Hoje em dia a Terra ela foi para um novo caminho por conta desses mestres. Você imagina se esses mestres não tivessem vindo aqui e não tivessem sido a própria essência deles? Como é que estaríamos nós aqui hoje em dia? Se não tivéssemos esses mestres lá atrás, como Buda também, para nos ensinar um caminho para dentro, para nos religar a algo maior, para recuperar o nosso poder, para sermos a nossa essência. E ele foi crucificado justamente por mostrar o caminho às outras pessoas. E foi justamente crucificado não por amor a você, foi por ele ter trago todo esse caminho que levou o planeta Terra a estar indo na direção que estamos hoje, que é viver da essência. Não dá mais para fugirmos desse caminho, porque a Terra é vibração, a Terra é energia, a Terra também é um ser pensante, a Terra também é um ser vivo que nos mantém, é a nossa primeira casa. A Terra também está em evolução, ela está gritando essência. E por você ser parte da natureza, você sente tudo que a natureza também sente. Hoje em dia é importante o cuidado mental, os direitos iguais, a forma livre de se viver, a criatividade. Hoje se valoriza muito mais a arte porque precisávamos dessas pessoas com coragem de expor a sua essência. Você imaginou se a gente vivesse em um mundo completamente assim, vivendo em essência? É o que dizem, né? A nova era é o verdadeiro céu que vamos estar vivendo. Estamos preparando a Terra para construir o nosso próprio céu, para reconstruir a harmonia do planeta. E para isso todos precisam despertar para suas essências e serem essência. Tudo que é padrão, antigo, está se ruindo. E quanto mais a gente tenta se encaixar em coisas ultrapassadas, em pensamentos ultrapassados, mais vamos sofrer. Por isso eu tive o prazer de intuir e ser intuído pela espiritualidade, pela fraternidade branca, para trazer esse conteúdo para vocês. Para quem não sabe o que é a fraternidade branca, são mestres ascensos que já foram encarnados e hoje estão em um plano evolutivo maior, auxiliando o planeta Terra, através da energia, através da consciência, da telepatia, da conversa em telepatia. Tudo isso é sentido. Deus é sentir. Os mestres são sentir. A vida é sentir. A essência é sentir. Então, sinta o que a sua essência está querendo te mostrar. Use o seu racional para colocar em prática, para pensar e aprimorar na melhor forma de manifestar. Assim nos tornamos íntegro com a nossa essência e não sobrevivendo, mas sim vivendo e com um propósito grandioso, porque você olha para dentro de si e entende sua própria missão pessoal, que é despertar para quem você é, e isso transborda. E você não necessariamente precisa gravar vídeos e fazer igual a mim ou seguir por esses caminhos, mas é de você ter esse conhecimento e fazer aquilo que faz sentido para você. O padeiro, ele pode fazer um pão com maior amor. A doceira, ela faz aquele doce com maior amor. O jardineiro, ele capina o seu jardim, ele cuida do seu jardim por amor. Então faça mais por amor, faça mais com verdade, que isso vai transbordar para o outro. Então aqui você entende que tudo começa a partir de você, com a sua essência.
e que se cada um fizer esse papel, conseguimos realizar na Terra o verdadeiro céu, que é viver em paz e harmonia, sem essa violência, sem essas crenças limitantes. Sua missão começa por você. No próximo tópico, vamos falar sobre a observação das crenças para que a gente manifeste com mais consciência. Falei um pouquinho sobre manifestação aqui, mas vamos entrar mais a fundo sobre a manifestação e as crenças. Nos vemos no próximo capítulo.